Agora sim, né? Fala, meu programador, fala, minha programadora, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de desejar a todos uma feliz Páscoa e uma ótima Semana Santa para todo mundo, tá? No vídeo de hoje, a gente vai aí trabalhar com a imagem do usuário, isso mesmo. Tem uma imagem no perfil de cada um dos usuários e a gente vai chamar essa imagem no nosso projeto, beleza? Essa imagem, o caminho dela a princípio é salvo no banco, a imagem vai ficar salva no projeto, como eu já falei, a gente já fez todos os métodos e agora a gente vai trabalhar na parte de edição do perfil do usuário, tá? Como isso vai funcionar? Primeiro eu vou subir o projeto, tá bom? E vou mostrar uma coisinha pra vocês. Bom, gente, com o projeto já startado, eu vou abrir aqui o navegador, certo? E vou fazer login na conta de um cliente, que no caso seria a Tereza. Vou colocar a senha dela, pronto. Vamos começar a falar sobre isso daqui, ó, a questão do seja bem-vindo e o nome do usuário sendo o e-mail. A gente definiu que esse nome de usuário ia ser o e-mail na classe de cliente e user details, tá? Aqui, se eu abrir essa classe aqui, ó, cliente user details, eu defino que meu get username vai ser meu e-mail, que eu disse a vocês que o usuário ia se autenticar por e-mail. Então, quando eu falo para o Spring Security, ó, eu quero saber qual o nome do usuário que está logado na minha aplicação, a gente diz que o usuário ia se logar com o e-mail, então vai ter que aparecer o e-mail. Jamerson, tem como mostrar somente o nome do usuário? Tem, e é isso que vocês vão aprender também nessa aula, tá bom? Além disso, a gente vai trabalhar na questão do editar o perfil do usuário, tá bom? Sendo que eu preciso pegar o usuário que está autenticado na minha aplicação. Para isso eu vou ter que capturar o ID dele, ok? E aí a gente vai fazer isso com TimeLeaf e Spring Security, juntamente com a classe de User Details, tá certo? Aqui eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês também, que é na questão do nosso InjectDB. A gente fala aqui que os dois usuários que estão sendo injetados na base de dados, o atributo imagem está indo como null. A gente vai corrigir isso também, tá? A gente não vai modificar, mas aí a gente vai alterar isso através de um método, beleza? E vamos embora, vamos para a mão no código. Vamos abrir logo a cliente user DT, essa classe aqui, que é o que a gente vai trabalhar, beleza? Jamerson, como é que eu mostro o nome de usuário, como é que eu capturo o ID do usuário? Que é duas coisas que a gente vai precisar. Primeiro eu vou falar sobre o nome, tá? Eu vou começar a partir daqui de baixo, beleza? E vou criar um método público que retorna um string e eu vou chamar de getNome, por quê? Eu já tenho um get username aqui, então eu não vou criar dois métodos com o mesmo nome, até mesmo para não confundir vocês, beleza? E aí eu vou dar um return cliente.getNome, beleza? Colocar um ponto e vírgula aqui, eu vou salvar o projeto, tá? Ctrl S, e aí a gente vai fazer uma modificação lá no nosso index. Vamos vir aqui no HTML do index. Esse sec authentication, tá? Eu disse para vocês que seria mais elegante, e realmente é mais elegante, mas a gente vai ter que substituir, beleza? Então eu vou chamar o thText e vou colocar o cifrão, abrir chaves, hashtag e chamar um authentication ponto. Existe um método do Spring Security que é o getPrincipal, então a gente tem que chamar esse método aqui, getPrincipal ponto, que esse método aqui no caso se refere ao usuário principal, no caso a classe User Details, tá bom? E aí eu vou colocar um ponto e chamar o método getNome, beleza? Então, colocar aqui getNome. Isso daqui já vai fazer com que o nome do meu usuário seja mostrado na aplicação, certo? Então, vou recarregar a página aqui, vou fazer login novamente, colocar aqui tereza@mail.com, clicar no botão logar e agora eu tenho somente o nome Tereza, beleza? Sabendo disso, agora a gente precisa capturar o ID do usuário para a gente criar também um método get que vai trazer uma página aqui de edição de perfil, tá bom? Essa página de edição de perfil eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V do editar cliente, tá? Eu vou já criar aqui, ó, um new file que eu vou chamar de editprofile.html, tá? Poderia ser editar perfil, poderia ser o que vocês quisessem, mas eu coloquei em inglês, mas enfim, tanto faz. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso daqui, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, certo? Vou salvar aqui as informações. A princípio eu vou tirar esse action aqui, que eu não quero ele, e eu vou tirar também esse usuário aqui, que eu também não quero ele, tá?
Apesar que também vai ter um problema, porque eu teria que tirar os TH fields. Porque quando a gente for criar o método get para retornar essa página, ele vai pedir os TH field, então ele vai pedir um objeto. Eu vou manter o usuário aqui, tá? A gente vai passar esse objeto para view quando a gente criar o método, beleza? Beleza, a gente já criou uma página. Agora vamos voltar aqui e eu preciso capturar o ID do usuário. Para mim capturar o ID do usuário, eu tenho que ver o tipo dele. Então, pessoa, classe pessoa, o tipo do ID é integer. Então, eu vou ter que criar um método público do tipo integer e eu vou chamar de getID, beleza? Aqui eu vou dar o return e aí vocês já sabem que vai ser um cliente.getID. Pronto. Com esse método aqui, eu já consigo chamar o authentication.getPrincipal.getID. E isso já ajuda bastante para a gente capturar o ID do usuário pela rota, tá bom? Vou fechar aqui o pessoa. Agora a gente pode vir aqui no cliente controller e já podemos criar um método aqui que vai exibir aquela página para o usuário, certo? Esse método ele vai ser do tipo getMapping, tá bom? Vai responder pela rota editar perfil, ok? E aí a gente começa com public, o tipo model_view que vocês já conhecem, model_view, não model, e eu vou chamar de editar perfil, tá? Lembrando que esse método aqui a gente não vai conseguir usar o path variable, tá? A gente vai usar o request para, porque a gente vai pegar o ID por parâmetro. E aí eu vou dar o nome de ID, ok? Beleza. Aí eu vou colocar um integer ID. Então vou receber por parâmetro um ID. Daí o restante já fica fácil, né? Vocês já conhecem. A gente começa com model_view, mv igual new model_view, beleza? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. A gente sabe que tem que colocar o HTML que está em /cliente edit profile, beleza? Esse daqui é a nossa view. E agora eu vou também fazer o seguinte: mv.addObject, vou passar o objeto usuário e eu vou chamar o repository, certo? Cliente repo.findById, porque esse método vai fazer com que eu consiga capturar as informações do usuário, tá? Eu estou recebendo um ID de um usuário na rota, certo? Estou pegando esse ID e estou mandando aqui para o meu objeto usuário lá da view e estou dizendo assim, ó, esse usuário aqui, eu vou querer as informações dele, como nome, e-mail, o perfil dele, beleza? Inclusive aqui, ó, gente, o perfil do usuário, onde tem esse select aqui, eu vou colocar como disable, tá bom? E aí eu boto igual a disable para que o usuário não consiga mexer. Apesar, gente, que isso daqui pode ser um input, tá certo? Não precisa ser um select. Então eu posso apagar isso daqui, ó, esse select. Posso pegar o input aqui de cima. Não vai ser do tipo e-mail, tá bom? Eu tenho que apagar esse id e-mail para não manter. Tá tudo bagunçado aqui, gente. Por exemplo, esse class aqui, lbl cliente, for senha, eu vou botar for perfil e aqui eu boto o id perfil, tá certo? Eu não preciso desse placeholder. Esse HTML tá todo bagunçado, então vocês ajustam aí, tá? Esse autocomplete eu não preciso e o th vou colocar como perfil para carregar o perfil do usuário lá do banco, tá certo? O tipo vai ser, não vai ser e-mail, o tipo pode ser text, tá? E disable, certo? Esse campo aqui, esse input vai ser disable, porque eu não quero que ele altere o perfil dele. Um cliente não pode alterar o seu próprio perfil, então tipo, não tem nada a ver ele ir lá e dizer, ó, sou administrador e salvar as informações, tá certo? A única coisa que ele vai realmente alterar vai ser a foto dele, que inclusive eu notei aqui não tem a questão da imagem, então eu já vou vir aqui no cadastro e vou pegar, certo? Então tem aqui senha, nome, cadê aqui, ó, imagem e perfil. Então vou vir aqui e vou capturar esse campo aqui de imagem de perfil, tá bom? Vou colocar ele aqui. E não precisa de um placeholder de senha, nada a ver isso daqui. Beleza, só preciso disso.
E vamos embora continuar para a gente criar o nosso método aqui. Eu vou dar só um return mv, beleza? Outra coisa que eu vou fazer, eu poderia até mostrar para o usuário qual que é o ID dele, tá? Eu poderia fazer isso, para mostrar aqui, ó, o ID que eu estou recebendo é esse, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. Eu tenho aqui a página de edição, tá? E aí, fora do formulário, eu vou colocar aqui um H1, vou colocar um TH text, tá? Vamos chamar novamente o nosso authentication .get principal. E aí vocês devem estar pensando, o Jamerson esqueceu do hashtag principal, mas eu não esqueci, tá? .get id. E aí eu coloco o hashtag aqui. Pronto. Se tudo der certo, a nossa página ela tem que aparecer, tá? Aqui. Mas aí a gente vai ter que configurar o navbar, beleza? Porque é o navbar que fica responsável por esse botão aqui de editar perfil, beleza? Então a gente vai trabalhar nessa tag de A aqui, ok? Então, gente, agora a gente vai vir aqui, tá? Na tag A e vamos colocar um href, ok? Então vamos colocar um arroba e abrir chaves, beleza? A gente tem o nosso controller, que a rota principal dele é cliente, ok? Então a gente vai ter que colocar primeiro, opa, deixa eu fechar esse edit profile para não atrapalhar, né? Então vamos colocar primeiro cliente barra, e aí a gente tem o nome do nosso método que se chama editar perfil, beleza? Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Eu vou fechar esse index porque ele tá meio inútil aqui, então para não atrapalhar a gente aqui, beleza? Então tem um método aqui que responde essa rota, sendo que a gente tem que passar na rota, a gente tem que passar o ID do usuário, que no caso vai ser recebido exatamente aqui, para que esse método findById consiga buscar as informações desse usuário, tá bom? Bom, esse método ele vai ficar um pouquinho diferente do editar mesmo, que a gente aprendeu, mas a gente usava o path variable, né? Vamos abrir aqui um parênteses, tá? Vamos colocar ID. A gente tem agora um cifrão. Vamos abrir chaves. Vamos colocar o hashtag authentication. Ponto. Aí vocês já conhecem, né? Get principal. Get id. Vamos fechar parêntese isso daqui é um método, né? Então a gente abre e fecha parênteses. Vamos salvar e vamos testar agora, tá? Eu vou vir aqui no projeto, vou recarregar a página. Ele vai pedir login novamente, então vamos colocar aqui @teresa.meio.com. Beleza, fizemos login. Agora eu vou clicar na imagem. Então quando eu passo o mouse aqui no botão editar perfil, vocês já conseguem notar que no canto inferior esquerdo da minha tela, eu vou dar um zoom aqui na edição para vocês verem, eu consigo capturar o ID 1 do usuário, certo? Então se eu clicar aqui em editar perfil, eu tenho um erro. Mas vamos entender isso daqui, beleza? Vamos entender get principal expression get id. Vamos ver. Agora a gente tem um erro na nossa página, né? No caso a gente tem um erro no template de cliente, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e eu acredito que deu erro justamente nesse H1, tá certo, gente? Nesse TH text aqui. Eu vou comentar ele, certo? E vamos ver se a página ela vai funcionar. Ó, funcionou, as informações foram carregadas, ele só não me deixou mostrar o ID do usuário, certo? Deu erro por causa disso nesse TH text, beleza? Mas as informações foram carregadas corretamente do usuário aqui, ok? Agora, gente, o que precisamos fazer é um método do tipo post, tá? Que vai salvar essas informações no ID desse usuário aqui, tá certo? Então vamos embora pro código agora. Vamos pro controller. Aqui vocês já sabem que a gente vai ter um método @postmapping, beleza? Esse método ele vai ser /editar perfil. Não tem problema eu colocar a mesma rota aqui, certo? A questão é que são métodos diferentes, tipos de métodos diferentes. Então public modern view, editar perfil, também não tem problema isso daqui, porque é a sobrescrita do método, né? Os métodos ele pode ter o mesmo nome se ele tiver uma escrita diferente, isso aí vocês já sabem. Agora esse método aqui, editar perfil do tipo post mapping, a gente vai reutilizar algumas coisas, tá certo? Porque a gente tem o mesmo método aqui em cima, ó.
Cadê? Ó, é o mesmo método de cadastrar cliente, tá? Então a gente pode simplesmente já dar um Ctrl C aqui, ó, nessa parte do arquivo também, tá bom? Então vou já dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Isso daqui eu vou trazer importação certinho. A gente vai fazer o seguinte com a senha do usuário. Não é a melhor forma, a gente vai fazer de uma forma diferente futuramente. Eu vou mudar isso daqui, tá? Não se preocupem. Se a gente não passar a senha do usuário, quando editar vai salvar como null, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui. Cadê? Pode ser embaixo do perfil. Eu posso ter um input aqui, ó, do tipo hidden, sem mostrar, tá certo? E aí eu tenho um th field, e aí eu digo que vai ser a senha do usuário, que não vai ser mostrada, tá certo? Não se preocupem com isso. Aqui eu tenho um asterisco, depois a gente vai refatorar isso daqui, porque o importante agora é somente a imagem do usuário, tá bom? Deixa eu vir aqui no cliente pessoa. É senha mesmo, era isso que eu queria ver, se o atributo era senha ou era password. Pronto, então a gente já está passando a senha aqui. Ele basicamente vai capturar a senha pelo Find by ID e vai somente setar ela novamente, tá bom? Vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, esse método ele vai ser um Ctrl C, Ctrl V do cadastrar usuário, tá bom? Então eu vou pegar esse bloco try-catch aqui, ó, vou descer aqui um pouco mais abaixo e vou colar ele aqui, tá certo? Não tem nada demais aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse MV, certo? Nesse module de view. Não vou querer adicionar nenhum objeto, tá bom? Então, basicamente, o método é esse daqui. Isso daqui já deveria salvar as informações do usuário, as alterações, tá certo? Então, vou salvar aqui esse cliente controller para a gente testar o método. Sendo que agora, esse edit perfil, ele vai ter que responder aqui, ó, com a TH-Action. Cadê no formulário? Teremos uma TH-Action. Colocar o cifrão, chaves, e aí a gente responde por cliente, porque é o nosso controller, barra editar perfil, tá certo? Porque senão as informações não vão ser salvas no banco de dados. Eu vou abrir também o MySQL aqui. Vamos abrir aqui o MySQL Workbench pra gente fazer alguns testes aqui, tá bom? Isso daqui eu vou apagar, não deu muito certo esse teste aqui, mas tudo bem. Vou abrir aqui a conexão. Pronto, vou começar usando o banco aqui, Use Academy. Opa, cliquei errado. Use Academy. Academy não, na verdade é Use Spring Desk. Estou confundindo com outro curso. Vamos dar um select, todos são cliente, tá? Então a gente tem aqui a Tereza, o nome é Tereza, o ID dela é 1, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos recarregar aqui a página para pedir o login. Vamos fazer o login novamente, @mail.com, e vamos fazer o primeiro teste com o nome da Tereza, tá? Então a gente vai editar primeiro o nome e vai ver se deu tudo certo. Clica aqui em editar perfil. Opa, já recebemos um erro aqui. Recebemos um erro no TH-Action. Deixa eu ver o que é que foi que eu fiz de errado. Ah, já sei, gente, é porque eu utilizei o cifrão em vez do arroba no TH-Action, tá bom? Então vamos voltar novamente e vamos testar. Clicar aqui em editar perfil. Beleza, eu vou mudar o nome da Tereza e agora vai se chamar Tatiane, e o e-mail também vou colocar a mesma coisa, certo? Nos demais campos eu não vou modificar nada, tá? E eu vou clicar somente em salvar informações e ver se está salvando no banco de dados. Pronto, eu recebi um erro 404, mas vamos entender o motivo do erro. Vamos vir aqui. Quando eu salvo um cliente, cadê? Editar perfil. Bom, gente, no erro que deu foi um erro 404, então ele não conseguiu encontrar a página. Provavelmente eu vou colocar um barra aqui, só por garantia, tá? Então barra cliente, barra editar perfil, porque eu acredito que ele não encontrou o método. Como a gente pode ver aqui, ó, ele foi barra cliente de novo, barra editar perfil. Então vamos voltar isso daqui. Vamos vir aqui para home. Isso daqui ainda não está funcionando, mas tudo bem, a gente tem que corrigir essas rotas. Eu vou fazer um vídeo só de correção de rota, tá bom? Então editar perfil, colocar aqui Tatiane, copiar e colar, e vou tentar salvar as informações.
Pronto, as informações foram salvas. Entretanto, como vocês podem notar, continua como Tereza, né? Certo? Mais para frente do vídeo a gente vai resolver isso daí. Mas eu vou dar um select, todos foram cliente, e a gente consegue ver que no banco a alteração foi feita, tá? Já adiantando para vocês, esse erro tá lá no nosso application.yml, tá bom? Então a gente vai corrigir futuramente, mas aconteceu o que eu queria, tá? O cliente ele foi salvo com sucesso, então significa que a gente pode colocar uma imagem de perfil, beleza? Vou voltar aqui para home e eu vou fazer o seguinte. Uma coisa que eu notei foi que no nosso projeto a questão de salvar a imagem aqui do upload, eu errei a pasta, tá certo? Aconteceu exatamente isso, porque aqui eu coloquei a pasta desktop, sendo que o nosso projeto eu não coloquei no desktop, eu coloquei aqui, ó, no c2./spring curso Spring, certo? E daí eu tenho uma pasta chamada Spring Desk Curso, e aí aqui é a pasta do nosso projeto. Mas aí, se vocês notarem, ó, eu tenho c2./user/nel/desktop. Isso daqui eu vou ter que alterar, tá certo? Então aqui eu vou alterar isso daqui e vou colocar da seguinte forma: colocar // e pronto, certinho. Então essa daqui vai ser a nossa pasta do projeto, que está lá em C2 pontos, curso Spring, Spring curso, SRC e tudo mais. Isso daqui já vai fazer com que a imagem do projeto, ele crie um diretório dentro desse projeto, tá certo? Porque antes estava criando na área de trabalho esse diretório, aí ia dar errado. Pronto, como o projeto recarregou, eu vou recarregar aqui a página, vou fazer login novamente, e aí a gente vai ver se a imagem está salvando corretamente para a gente exibir ela no nosso perfil, tá? Lembrando que quando o projeto restarta, simplesmente ele volta ao que era antes, tá? O nome Tereza, porque ele sobe as informações de novo no banco. Ele cria o banco novamente, beleza? Porque a gente disse isso para ele fazer, né? A Tereza agora não vai chamar Tereza não, vai chamar Jamerson, tá? E jamerson@mail.com. Eu vou escolher uma imagem minha aqui. Eu já separei uma foto comigo, bem enjoada essa foto aqui, que eu tô tomando uma Heineken. Clicar em abrir, vou clicar em salvar informações, beleza, as informações foram salvas. Agora a gente vai lá pro projeto e vai ver se criou uma pasta lá no projeto com essa imagem. Vamos vir aqui, cadê? Cliente, images, upload, e a imagem ela tá aqui, beleza? Vou fechar aqui para não passar vergonha. Vou fechar aqui o nosso método. Agora o que a gente precisa fazer é chamar essa imagem nesse bonequinho aqui, ó, no avatar aqui do perfil, beleza? Então a gente vai fazer isso daí agora. Vocês sabem que essa imagem ela tá aqui no nosso navbar, né? Então vamos ajustar isso. Aproveitando, eu já vou ajustar isso daqui. Aqui é somente um barra, tá? Vou colocar aqui barra também. Por que eu tô fazendo isso? Porque basicamente, quando a gente tá aqui no... Opa, já deu erro. Quando a gente tá aqui na página de edição de perfil e eu clicava aqui em Spring Desk, eu não conseguia voltar para a página inicial, ele já dava um errozinho ali, tá certo? Então já serve para isso. As informações já foram salvas com sucesso, como vocês estão vendo, tá? Agora a gente só precisa chamar a imagem aqui. Para a gente chamar a imagem aqui, vamos voltar para o projeto. A gente vai precisar... Cadê? Onde é que fica a imagem? Bom, gente, agora vamos trabalhar na imagem, tá? Aqui tá o bloco de código que chama a imagem aí do nosso perfil, beleza? Então, vamos apagar isso daqui. E aí a gente vai usar um pouquinho de TimeLeaf, beleza? Então, th, e aí a gente vai chamar o método attribute, então attr, certo? Vamos colocar o igual, abre parêntese. Agora a gente vai indicar o caminho da imagem, beleza? Para isso a gente vai colocar src igual, e aí a gente vai colocar arroba. Dentro de chaves, aqui vamos abrir chaves aqui, a gente vai começar aspas simples e vamos colocar barra. Qual que é o primeiro caminho que a gente tem? Vamos vir aqui, ó, a gente tem o caminho images, aí a gente vai ter uma barra novamente e a pasta img traço uploads, beleza? Sendo que a gente precisa fazer uma concatenação, e aí a gente precisa chamar a imagem exatamente agora.
Para isso, vamos vir no cliente User Details e vamos precisar, eu vou parar a aplicação aqui, e vamos precisar criar um método que chama essa imagem, que retorna o nome dessa imagem que está salvo no banco. Com o nome dessa imagem que está salvo no banco, a gente vai pegar esse nome concatenado com o diretório aqui, ó. Aqui, ó, a gente está concatenando o diretório e chamando a imagem que está salva lá no banco, o nome da imagem que está salva no banco, tá certo? Então basicamente é como se a gente estivesse chamando realmente a imagem que está aqui no projeto, beleza? Então vamos continuar aqui. A gente vai ter um public string, eu vou chamar de display image, certo? E vamos ter somente um return cliente.getImagem. Pronto, isso daqui já resolve, beleza? Vamos voltar para o nosso navbar e aqui a gente vai chamar o authentication. Para a gente chamar o authentication e o método displayImage, vamos colocar um cifrão, chaves novamente e vamos colocar o hashtag, né, que é padrão, authentication.getPrincipal e vamos colocar um ponto get. Parece, é get ou essa é display image, né? Eu acho que não é get não, é isso mesmo, só display image, gente. Então vamos voltar lá, vou colar aqui, ó, display image, certo? Pronto, nosso método é somente isso aqui, beleza? Então isso daqui vai ficar responsável por chamar a imagem que está salva no banco concatenado com o diretório da imagem que está salvo no projeto, beleza? Vamos salvar e vamos rodar o projeto para ver se isso daqui vai funcionar. Vamos subir o projeto novamente. Pronto, gente, o projeto subiu. Agora chegou o momento tão esperado. Eita, quase que eu esquecendo. Não vai funcionar, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente ainda precisava resolver um problema no application? É, exatamente. O nosso application, ele tá como create. Então, ele não atualiza as informações que são alteradas no banco. Para isso, a gente vai ter que colocar update, beleza? Vocês lembram que quando eu coloquei o nome Tatiane lá, ele não mostrou, ou ele continuou mostrando Teresa? Justamente foi por isso, porque aqui estava como create, tem que mudar para update, beleza? E aí a gente consegue ver as alterações em tempo real. Vamos embora, vamos testar. Coloca aqui teresa@mail.com 123456789 e vamos clicar em logar. Pronto, se autenticamos na aplicação. Tá vendo que aqui, ó, eu não tenho nenhuma imagem, certo? Então, isso daqui faz com que não apareça a imagem, porque quando eu subir a aplicação, ele sobe como null o atributo imagem. Então, vou vir aqui em editar perfil. Não vai ser mais Teresa, vai ser Jamerson, tá? Colocar jamerson@mail.com. Vou escolher a imagem de eu nojento tomando uma Heineken e vou clicar em abrir. Salvar as informações. Ele vai para a página inicial. Nota que ainda não funcionou. Não funcionou o nosso método. Vamos ver se ele salvou a imagem lá no banco. Vou selecionar tudo aqui. E ó, ele salvou a imagem no banco, só que ele acabou também não carregando o perfil. Ele acabou não salvando o perfil, tá? Isso daí é um problema. Então, para isso, para a gente resolver esse problema, e também ele não mostrou o nome Jamerson aqui, certo? Isso daqui eu vou deslogar da aplicação. Deixa eu logar novamente. Pode ser o cache do TimeLeaf, tá? Colocar aqui @jamersonmail.com e vou logar novamente. Ó, agora ele atualizou o Jamerson, mas ele ainda não chamou a imagem do perfil, tá certo? Vamos ter que entender o motivo. Talvez seja porque eu não salvei a classe cliente User Details, tá? Vou salvar novamente essa classe. Vou vir aqui no método e vou checar se tá tudo ok. Deixa eu fechar esse edit de perfil, navbar. Cadê? Deixa eu só checar aqui. TH Attribute, SRC, a imagem, Authentication, aqui o método. Aparentemente está tudo certinho. Fechamento dessa chave, fechou. Tá, vamos testar novamente, tá bom, gente? Aqui eu vou dar um Shift F5, ele vai pedir o login de novo. Eu vou colocar o login. Clicar em logar. Só porque eu tava tomando uma Heineken. Vou clicar aqui em inspecionar e vou ver o que é que ele tá chamando aqui, tá? Images barra image. Ah, tá. Não tá aparecendo barra aqui, ó, gente. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês no console. Ele chama o images, mas aí ele junta tudo, ó, images upload. Então o problema tá aqui, ó.
Eu esqueci de colocar um barra aqui. Vê só. Vamos embora, né? Vamos embora que isso daí acontece. Erro de programador. E aí, a imagem tá aqui aparecendo, né? Tá tudo certo, gente. Então o vídeo deu certo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu passei bastante informações para vocês, principalmente do Spring Security. E nosso projeto já tá quase completo. Falta algumas coisinhas que a gente vai fazer nele, mas o que eu tinha para entregar para vocês, eu já tô entregando os 90% aí de conhecimento para vocês. Eu espero que, se você gostou, cara, desse vídeo, você deixe seu like. Ficou um pouquinho demorado, mas é ensinamento aí para vocês, tá certo? Eu peço que vocês participem da comunidade que eu criei no WhatsApp. Lá é um grupo onde a gente pode compartilhar nosso conhecimento, tá bom? E assim, gente, eu não prometo dar suporte 100% para vocês, tá? Mas eu prometo compartilhar um pouquinho, dar algumas dicas e interagir com vocês lá, tá bom? Não é um grupo para eu dar suporte direto para vocês, deixando isso bem claro, frisado para vocês, tá? É um grupo para vocês conhecerem pessoas, trocar ideia, compartilhar vagas de emprego, essas coisas, tá bom? Então eu espero que vocês estejam gostando do curso. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Uma boa Semana Santa para todo mundo. E é isso aí, fiquem todos com Deus e fui!